Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Boa noite, meus irmãos. É bom nós estarmos mais uma vez aqui reunidos. Tem alguém aqui que está aqui pela primeira vez, não esteve nem ontem, nem antes de ontem? Aqui? É? Então, eu sou o pastor Cacau Marques, sou pastor da Igreja Batista de Nova Odessa, no interior de São Paulo, e tenho a honra de estar aqui com os irmãos dessa igreja, dessas igrejas que são parte dessa igreja, que são parte da Igreja de Cristo em toda a terra. É uma alegria muito grande, o que me coloca num momento de um contraste profundo agora, porque eu estou muito feliz, tenho passado dias maravilhosos aqui com os irmãos, muito bem cuidado pelo pastor Rafael e pela irmã Rossana, mas hoje o tema é tristeza, e aí fica um pouco difícil, porque nós estamos falando sobre o refrigério da alma que vem do nosso Senhor, estamos falando das angústias que nós sentimos no coração, e como a nossa relação com Deus nos faz olhar para elas de maneira diferente, encará-las com fé. E hoje eu vou falar de tristeza. Mas eu não vou falar de qualquer tristeza, não. Porque tristeza é uma coisa que a gente tem e que acontece. E que às vezes acontece e desacontece numa questão de 1 minuto ou 2. Ficamos tristes com uma coisa e depois já estamos pensando em outra. Não é dessa tristeza que eu estou falando. Eu estou falando da tristeza profunda, daquilo que na tradição cristã ficou conhecido como a noite escura da alma, tristeza profunda, que chega a nos fazer vacilar sobre as bases da nossa própria vida, tristeza profunda. Nós temos um problema com isso como cristãos, porque, especialmente como cristãos evangélicos, porque nós aprendemos que um dos efeitos da nossa fé em Jesus Cristo, um dos efeitos do nosso encontro com o nosso Salvador é a alegria, não é verdade? A gente aprendeu isso. A gente aprendeu que um dos efeitos é a alegria no nosso coração. A gente canta isso. Quando eu era criança tinha uma música que eu não sei se vocês conhecem, se era cantada para as bandas de cá, mas para as bandas de lá a gente cantava bastante. Que era uma música que dizia: quem tem Jesus gosta de cantar. Quem conhece essa canção de criança aqui? Né? Tem bastante gente que conhece. Né? Quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Não, lembra? Né? Eu não vou cantar aqui não, eu só vou... Quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Irmãos, tem hora que não dá. Tem hora que não dá para rir, não. Tem hora que não dá para sorrir. E na hora que não dá para sorrir, não é bom sorrir, não. Quando não dá para sorrir, não sorria, porque não dá. Não dá para sorrir. Quem sorri quando não dá para sorrir é louco, porque não está interpretando bem o seu momento. Tem momento que é de chorar. Tem momento que é de chorar. Na vida do cristão, quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mas quando não dá, chora, e chora mesmo. E a gente vai aprendendo que na verdade não, eu tenho que estar alegre, eu tenho que ter a fé em Jesus. Quando eu estou triste, algum problema na minha fé, eu tenho algum problema na minha fé, porque é impossível, eu tenho Jesus, como é que eu estou triste? Essa música eu não gosto muito dela, acho que vocês perceberam, né? Tem uma outra que eu gosto dela, mas a gente canta ela de um jeito que parece também que é um absoluto. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. É verdade, tá? Mas não significa que ela sempre está, que ela sempre está acessível, que ela sempre está disponível. Sabe por quê que eu estou insistindo nesse ponto?
Porque é frequente, meus queridos, que irmãos entristecidos, às vezes com motivos muito claros para a sua tristeza, e às vezes com motivos não tão óbvios, e às vezes secretos até para eles mesmos, se sentem em falta com Deus, porque estão tristes. Sentem-se envergonhados com Deus, diante de Deus, porque estão tristes. Sentem até que estão em pecado, porque estão tristes. Mas a Escritura não nos ensina a rir quando não dá. Ela fala de um Senhor que enxuga nossas lágrimas. Ela fala que o Espírito registra as nossas lágrimas. Mas mais do que isso, ela fala de um Senhor, Rei de todo o universo, Filho de Deus, sobre o qual havia o óleo da alegria muito mais do que a seus irmãos, mas que chorou. E não só chorou, ele teve uma tristeza mortal. Uma tristeza mortal. Abre sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Marcos 14. Nós vamos ler a partir do versículo 32. É a narrativa de Jesus no Getsêmani. Marcos 14, 32. Marcos 14, de 32 a 42, tá bom? Marcos 14, 32 a 42. É uma narrativa dolorosa. Vamos ler essa história do nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos 14, 32, diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui, enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. E começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. O Senhor Jesus Cristo estava prestes a ser crucificado. Ele já sabia o que o esperava. Por diversos momentos no Evangelho, ele anuncia para os seus discípulos que ele seria perseguido, que ele seria preso, que ele seria levado até a morte. Ele se entregaria como um sacrifício perfeito. Ele também anunciou que haveria um reino eterno com a sua ressurreição. Mas diversas vezes ele deixou claro que o fim daquele momento era a cruz. Era a cruz, ele ia para lá. Ele já sabia disso. Ele já sabia disso. Então ele vai até o monte, ele vai até o Getsêmani, e ali ele ora, e ora, e ora, e ora. Numa angústia profunda,
Por que ele está tão angustiado? Ele já sabia disso. Ele já falou sobre isso tantas vezes. E falou de maneira até tranquila. Não parecia que ele estava angustiado nas outras vezes. O que alguns comentaristas desse texto, intérpretes das Escrituras, dizem, e eu concordo com eles, é que esse momento de Jesus Cristo, esse momento da tristeza, que é uma tristeza mortal, é um momento de tentação. É um momento de tentação. Porque a tristeza é um momento de tentação. Frequentemente a tristeza nos coloca diante de uma escolha. Nós falamos sobre isso na primeira noite. Como a ovelha, às vezes, diante do vale da sombra da morte, pode falar, não vou passar por aqui, eu vou sair desse caminho. E deixa a vereda da justiça e vai embora. A tristeza é um momento de tentação. Para lidar com a tristeza e com o sofrimento, há quem escolha caminhos para o alívio da sua alma, que são caminhos pecaminosos. São caminhos pecaminosos. Há várias escapatórias da dor. E algumas delas não são boas escapatórias. Jesus Cristo estava aqui diante de uma tentação. Por isso que ele, diante do Pai, fala, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele faz uma afirmação, que é uma afirmação de quem vence a tentação. Seja feita a sua vontade, não a minha. Porque essa é a afirmação que nós fazemos quando estamos diante de uma tentação. Existe a vontade de Deus, existe outra vontade. A gente quer ir pela outra vontade, que dói menos, é mais agradável, nos livra da tristeza, nos livra do incômodo, nos livra do desconforto, nos livra da vergonha ou de qualquer outra coisa. Mas vencemos a tentação quando dizemos, Senhor, seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. O Senhor Jesus Cristo, diante do Pai, diz, seja feita a sua vontade. Ele diz aos discípulos que a sua tristeza é tristeza mortal. Em outras traduções está escrito, estou triste ao ponto de morrer. Está assim na Bíblia de alguém aqui? Estou triste ao ponto de morrer? Em algumas traduções está assim, estou triste ao ponto de morrer. O que significa isso? Por que o Senhor Jesus Cristo estava triste? Ele ia morrer, obviamente, ele sabia disso, ele falou que a morte o esperava. Ele falou sobre isso, ele anunciou diversas vezes, ele sabia o que estava acontecendo. Ele ia morrer. Mas como ele está triste ao ponto de morrer, por que ele vai morrer? Entende? A questão aqui não é simplesmente a morte, meus irmãos. Estão entendendo? A questão para Jesus, obrigado, viu, meu querido? A questão para Jesus não é simplesmente a morte aqui. A tristeza ao ponto de morrer é aquela que diz, morrer é melhor, é menos doloroso do que viver e enfrentar o que eu vou enfrentar. Alguns de nós já devem ter se sentido assim. Morrer é melhor do que enfrentar o que eu vou enfrentar, do que enfrentar o que eu enfrento todos os dias, não sei. Essa é a tristeza ao ponto de morrer. Morrer é melhor do que continuar com essa tristeza. E o que é que o Senhor ia enfrentar? Não era a morte, pura e simplesmente. Sabe o que ia acontecer com Jesus ali, pouco tempo depois, algumas horas depois? Não era a tortura romana que fazia com que Jesus tivesse uma tristeza ao ponto de morrer. Não era. Não era a traição de Judas que fazia Jesus ter uma tristeza ao ponto de morrer. Não era a tristeza de sua mãe e de seus amigos que faziam com que Jesus estivesse triste com uma tristeza mortal. Não. A questão é que dali a algumas horas todo o pecado da humanidade cairia sobre Jesus Cristo. E aí o problema é de uma tristeza que carrega toda a dor da história e do universo. Timothy Keller, que eu já mencionei aqui, e menciono mais uma vez, diz que Jesus Cristo experimentou o inferno no nosso lugar. Toda a dor do universo. Se dissemos já que é em Deus que nós temos tudo, é no Senhor que é o meu bom pastor que eu tenho todas as coisas,
E se é o pecado que nos separa de Deus, quando cai sobre Jesus Cristo todo o pecado da humanidade, a dor mais profunda da existência se manifesta ali. É por isso que o Senhor Jesus Cristo na cruz diz ao Pai aquilo que nós cantamos aqui na primeira música: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Deus meu, por que me abandonaste? Todo o pecado cai sobre Jesus na cruz. A dor mais profunda, porque ela é a soma de todas as dores e pecados e de toda a separação que o ser humano já experimentou em relação a Deus, toda a falta de sentido, toda a solidão. Naquele momento sobre Jesus na cruz, entendeu por que morrer era melhor do que enfrentar isso? Por que não enfrentar isso, seja pelo que for, era melhor? É melhor não enfrentar isso, escapando dessa tristeza de qualquer maneira. Contudo, seja feita a sua vontade. Entendeu? A decisão que Jesus toma diante dessa tentação, seja feita a tua vontade. Ele enfrenta a tristeza mortal. Queridos, se ficar triste é pecado, nós teríamos que lidar com Jesus Cristo ficando triste aqui. Se há algum limite de tristeza que é pecaminosa e a partir dali, ou algum limite de tristeza que é santa, mas a partir dali é pecaminoso, a gente vai ter que lidar com o fato de que Jesus teve uma tristeza muito mais profunda do que todos nós jamais tivemos. Se ter uma tristeza quase que inconsolável e estar tão abatido que muitas vezes você se pergunta, mas será que Deus me ama? Se isso é algum tipo de testemunho da falta de amor de Deus, a gente vai ter que lidar com um filho diante do Pai, tendo uma tristeza ainda mais profunda que a nossa. Tristeza não é pecado, mas é uma tentação. Tentação não é pecado, mas pode ser um caminho para uma escapatória pecaminosa. Tristeza não é pecado, meus queridos, porque o Senhor Jesus Cristo enfrentou uma tristeza muito mais profunda do que a nossa. E como nós podemos enfrentar as nossas tristezas? E hoje eu quero falar especialmente com aqueles que estão enfrentando tristezas mortais. Eu quero falar com todos, seja o motivo da sua tristeza, mas especialmente com quem está enfrentando tristeza mortal. Com quem tem passado os dias tristes. Eu quero te apontar o bom pastor essa noite. Como que eu enfrento essa tristeza mortal? Ao molde de Jesus Cristo. Como que eu faço isso? Esse texto nos dá algumas lições sobre isso. Primeira coisa que você vai fazer, ore. Meio óbvio, né? É um pastor pregando, falando para você lidar com uma angústia do coração. Primeira coisa, ore. Às vezes ore é até um conselho que não é muito legal de dar, viu? Sabia disso? Quando vem um irmão muito angustiado e ele fala alguma coisa com você e você fala: meu irmão, vamos orar. Para abreviar o papo. Esse é o vamos orar pior que tem. Esse é um vamos orar tipo assim, não tem tempo, irmão. Eu garanto que eu vou mandar umas sinapses para Deus aqui. Em algum momento do meu dia, o seu nome vai pintar na minha cabeça e eu falei: Deus, pega. Mas meu ouvido está muito ocupado, deixa com Deus que Ele tem tempo. Não, esse vamos orar está errado. O vamos orar é aquele quando você ora como se o sofrimento do outro fosse seu. Entendeu? Meu irmão, eu vou orar, porque isso que você está passando agora, eu estou passando com você. E o desespero que você está sentindo, não inteiramente, mas uma parte eu estou sentindo com você. E agora, quando eu oro pelo seu coração, eu estou orando pelo meu também. Entendeu? Ore. E é importante nós frisarmos isso. Jesus foi orar. É importante nós fizermos isso, porque quando nós pensamos que a tristeza é um problema, é um pecado diante de Deus, a gente não quer orar. A gente não quer diante de Deus, a gente está envergonhado. E aí quando o irmão fala assim: você está triste por quê, rapaz? Você tem tudo na vida. Aí você fala: mas eu, então, né?
Deus sabe ainda mais o que eu tenho e o que eu não tenho, eu vou levar isso diante de Deus. Tem gente que se sente retraída a respeito disso. E às vezes a nossa tristeza é tão profunda que nós achamos que Deus nem nos ouve. Que também é uma experiência que não é pecado, que está na Bíblia. Abacuque passou por isso. Aí você não quer orar, você não quer falar com Deus. A tristeza é tão profunda que nem isso. Mas o início da reação é a oração. Por isso o Senhor Jesus Cristo fala aos discípulos para eles orarem e vigiarem para não caírem em tentação. Em outra passagem a respeito dessa mesma história, o texto diz que os discípulos dormiram porque estavam muito tristes. Eles estavam muito tristes e não oraram. Jesus estava com uma tristeza mortal e estava a noite inteira orando. Ore, ore. Coloque diante de Deus. A oração, ela manifesta para nós mesmos a realidade de que Deus acolhe como nós somos. Deus nos ouve no estado em que nós estamos. Quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo. Eu não estou sorrindo, então não vou orar. Não, vai, fala com Deus. Coloca diante de Deus. Leve a sua oração ao Senhor. O seu coração ao Senhor. Senhor, eu estou muito triste. Eu estou muito triste. E diante do Senhor eu estou colocando as minhas lágrimas. Diante do Senhor eu estou quebrando o meu coração. Diante do Senhor eu estou me colocando de joelhos. E talvez você não ouça Deus te dando razões para se alegrar, mas você pode ter certeza que no vale da sombra da morte você não passa sozinho. Ali, em oração, o Senhor está com você. A palavra de Deus nos diz, lá na oração do Pai, na verdade no Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo ensinando a orar, antes de falar da oração do Pai Nosso. Ele fala que nós não devemos orar nas esquinas, aparecendo para todo mundo, porque esses já receberam a recompensa. E ele diz, entra no seu quarto, fecha a sua porta, ora em secreto, e o Pai que vê em secreto te recompensará. Isso não é uma maneira de Jesus Cristo dizer, não ore com o irmão não, tá? Mas tem um detalhe nessa história, nesse conselho de Jesus, que é maravilhoso. Ele não diz o Pai que ouve em secreto. Percebeu? Vai e fala com Deus, porque Deus ouve em secreto. Não. Ele diz o Pai que vê em secreto. Isso é maravilhoso. Porque às vezes diante de Deus a gente não sabe articular o que está sentindo. Entendeu? E aí vem aquela pressão. Igual quando você está diante de alguém, de um conselheiro, de um psicólogo, e parece que ali tem uma coisa que você precisa falar, mas você não sabe o que falar, porque você não sabe expressar o que você está sentindo. Diante de Deus você fala, mas não importa se você vai ser muito claro, porque Deus vê. Ele vê tudo, Ele vê o profundo da sua alma, Ele sabe quem você é. E você pode ter certeza que o fato de que você está triste não é um motivo para Deus fechar a porta, porque o motivo para Deus fechar a porta chama-se pecado, mas ele já foi resolvido na cruz, quando Deus rasgou o véu. Não tem mais véu, não tem mais porta. Diante de Deus como nós estamos, Deus nos ouve, Deus nos vê, Ele nos conhece. Coloque-se diante de Deus em oração. Essa é a primeira coisa. Ore. Segunda coisa. Não se isole. O Senhor Jesus Cristo foi até o Getsemane e Ele levou consigo 3 dos seus discípulos. Olha que coisa. E aí diante desses discípulos, Jesus não falou assim, ora aí pessoal, tem uns problemas para resolver aí, fica orando. Não. De maneira breve, o texto não diz que Jesus falou mais do que isso, mas de maneira breve, o Senhor Jesus faz uma confissão diante desses irmãos. Não é uma confissão de pecado, é uma confissão do seu estado. Eu estou triste, com uma tristeza mortal. Não se isole. Às vezes, quando estamos passando por uma tristeza muito profunda, a gente tem o sentimento de que o outro não nos entende. E é verdade, em alguma medida, ninguém entende totalmente o coração do outro. A gente faz o melhor que pode. A gente se esforça para melhor chorar com os que choram, mas não vai ser igual.
Então a gente está tão triste que a gente não quer mais compartilhar, que a gente começa a pensar assim: eu estou tão triste, tão triste, tão triste, que eu estou até desagradável. Eu não vou nem chegar perto dessa pessoa. Eu não vou nem chegar perto de ninguém. Agora, tem o Senhor Jesus Cristo que andou com esses discípulos por 3 anos, que falou coisas maravilhosas, que fez milagres, que andou com eles nos momentos de festa, de alegria, de celebração, que estava tão feliz com eles, que quando foi cobrado de não jejuar, ele disse: mas gente, eu estou numa festa de casamento, vocês não estão entendendo, não é hora de jejuar, nós estamos aqui tudo numa festa de casamento. Andou com os discípulos por todos esses momentos. Estes homens puseram a fé em Jesus Cristo, fizeram declarações de fé em Jesus, declararam sua fé em Jesus. E aí, diante de um momento muito sério, ele olha para os discípulos e ele diz: eu estou triste ao ponto de morrer. Estes homens confiavam nele. E o Senhor disse a eles como ele estava se sentindo. Aí você não quer falar com um amigo, ou com um irmão em Cristo, ou com um pastor, você não quer abrir o seu coração, porque você está com medo de ser inconveniente. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, porque se Deus ouve a sua oração, e Ele não te ignora, não importa a profundidade da sua tristeza, você pode levá-la ao irmão, você pode levar alguém. Se Jesus, que tinha essa posição de ser o alvo da fé daqueles discípulos, falou com os seus amigos: eu estou triste ao ponto de morrer, você pode falar com seus amigos também. Você pode, você deve. E mais uma vez eu quero aplicar isso a pastores, de novo, tá? Não tem jeito, é minha experiência também pessoal, né? Então tem que colocar. Pastores frequentemente não abrem seu coração. Frequentemente não conversam, frequentemente não confessam a ninguém o que enfrenta, o peso que carrega nos ombros, o que enche a sua cabeça, por que ele não dorme bem, ou por que ela não dorme bem. Frequentemente, pastores e pastoras não abrem o seu coração. E carregam tudo aquilo no coração. E acham que com isso estão se sacrificando a Deus pelo ministério. Não é verdade. Não estão. Não estão. Porque o sacrifício é de Cristo. O nosso sacrifício a Deus é a fidelidade. É o culto racional. É a santidade. Não é a autoflagelação da alma. Não, nunca é. E mais, pastores frequentemente não abrem seu coração, porque não acreditam que a igreja em quem eles podem confiar, ou que irmãos da igreja em que eles podem confiar, sejam de fato tão confiáveis. Ou porque vão falar por aí, mas principalmente porque ele aprendeu durante um tempo a construir uma imagem, e não quer quebrar essa imagem para ninguém, porque quebrar essa imagem para uma pessoa seria enfraquecer tudo que ele construiu. Também não precisa abrir seu coração para alguém da igreja, pode ter algum colega, pode ter tantas coisas, não é? Jesus Cristo abriu seu coração para os seus amigos. Não se isole. Quando você estiver profundamente triste, de uma tristeza mortal, e sua mente estiver cheia de pensamentos, inclusive de pensamentos: ninguém me ama, pela fé, junte forças para falar com alguém. Pela fé. Pela fé. Mesmo que você ache que não vai resolver, não se isole. Não se isole. Pela fé, siga esse caminho. Senhor, eu creio na sua palavra, eu acho que não vai dar certo, eu acho que esse povo não gosta de mim, eu acho que ninguém quer me ouvir, mas a sua palavra está falando que nem Jesus ficou sozinho nessa hora, então eu vou procurar alguém. Eu acho que não vai dar certo, mas eu vou. Faça isso. Faça isso. Confie na palavra. Abra o seu coração. Encontre uma pessoa madura que pode te ouvir. Às vezes nessa situação também nós sentimos que nós não temos amigos, porque a gente fica com a cabeça cheia de mentira. Uma delas é: ninguém me ama, eu sou tão desagradável, eu sou tão insuportável, ninguém me ama. E é mentira, gente, isso é mentira, é mentira. Tem um monte de gente que sofre porque você sofre, porque te ama. É mentira, tá? Mesmo que você não acredite nisso.
vá e fale com alguém. Eu não sei se essa pessoa está num grau de intimidade que ela pode me ouvir. Para de pensar, vai e converse. Abre seu coração. Para alguém confiável, obviamente. Não tenho ninguém, vai até o pastor. Vai até o pastor, converse. Coloque o seu coração. Abra o seu coração, não se isole. Se necessário for, ajuda profissional dentro dos profissionais de saúde da mente, de saúde emocional, vá. Não se isole. Lembra o que nós falamos ontem? Trate sua saúde a sério. Sua saúde emocional, sua saúde mental, trate com seriedade, como louvor a Deus. Como louvor a Deus. Não se isole. Jesus não se isolou, queridos, não se isole. Terceira coisa, então primeiro, ore. Segundo, não se isole. Terceira coisa, perdoe. Sabe o que acontece? Jesus confiou nos seus amigos, levou-os e falou com eles, abriu seu coração, saiu para orar, orou com muita intensidade. E Lucas, autor do Evangelho de Lucas, diz que ele chegou a suar sangue. Muita intensidade. E aí quando ele volta, a correspondência que nós esperamos dos nossos amigos não foi cumprida. Ele encontra os seus amigos dormindo. Ele encontra os seus amigos dormindo. Perdoe. Perdoe. Sabe por quê? Porque em alguns momentos, quando nós procuramos ajuda, nós temos algumas expectativas que elas não serão cumpridas. Pessoas erram. E a palavra de Deus fala, maldito o homem que confia no homem. Mas a palavra de Deus também fala para nós confessarmos uns aos outros, para nós contarmos uns com os outros, para nós aconselharmos uns aos outros, amarmos uns aos outros, carregarmos os fardos uns dos outros. Então carrega o fardo um do outro, deixa o seu irmão carregar seu fardo, mas ele não é o motivo último da sua fé. Então carregue o fardo também, perdoando quando ele não corresponder à sua expectativa. Porque aí eu falo isso, e aí você vai e ora, depois vai e se encontra com alguém, essa pessoa te decepciona, porque ela não corresponde da maneira que você esperava, aí você fala, muito bem pastor, o que você falou estava na Bíblia mesmo, mas é que os meus amigos não são Pedro, João e Tiago, eles são muito piores, ou eu não sou Jesus, eu sou muito pior. Não, isso é mentira. Está certo que você não é Jesus, isso é verdade, mas é mentira que isso é motivo para você se afundar ainda mais na tristeza mortal. É mentira, pessoas erram. E uma coisa muito bonita de um relacionamento saudável é a oportunidade de errar. Por incrível que pareça, quando o seu amigo erra com você, ali se manifesta uma oportunidade para a saúde relacional. Essa é uma das coisas mais bonitas da Escritura. Porque a Escritura fala que um dos aspectos do fruto do Espírito é longanimidade. Longanimidade só dá para ter quando você tem amigo chato, quando você tem amigo insuportável, e você tem que ser tardio e irar-se. No céu não vamos precisar de longanimidade, mas na terra a gente precisa. Entendeu? Como é que eu vivo esse aspecto do fruto do Espírito? Tendo relações imperfeitas. Porque se você ficar esperando uma relação perfeita, você nunca vai ter. Tendo relações imperfeitas. Aí Jesus está aqui numa relação imperfeita, sendo Ele perfeito. Jesus na perfeição maravilhosa, ninguém foi mais mal correspondido do que Jesus, porque Ele era perfeito na relação e Ele nunca recebeu de ninguém a relação perfeita que Ele oferecia. Mas Ele perdoa, sabe por quê? E aqui que vem a coisa importante, teológica. Porque a relação perfeita que Jesus tinha era com o Pai. Entendeu? Então, porque nós temos uma relação perfeita com o Pai, nós perdoamos nas nossas relações imperfeitas. E se você que enfrenta a tristeza, e mesmo a tristeza mortal, manifesta perdão na relação, eu te garanto que você está um pouquinho mais saudável. Porque você está aprendendo a lidar com frustrações da vida, do mundo, que a vida é assim mesmo. Você está um pouquinho mais saudável. Ore, não se isole e perdoe. Jesus fez essas três coisas. Orou, não se isolou e perdoou. Perdoou. Sabe por quê? Porque Ele fez uma quarta coisa que você não pode fazer. Ele fez três coisas que você pode fazer. Orar, tá bom? Você pode orar. Não se isolar e perdoar.
Mas tem uma quarta coisa que você não pode fazer, que só Jesus fez, e graças a Deus por isso. Jesus não cedeu à tristeza mortal. Ele não deixou a tristeza mortal levá-lo. Pelo contrário, ele levantou e foi. Ele termina falando isso no versículo 42. Levante-se e vamos. Você pode levantar e ir, mas você não pode levantar e ir para onde Jesus foi. Ele levantou e ele foi para a cruz. E o que significa Jesus ter levantado e ido para a cruz? Que ele enfrentou o que era pior do que a morte. Ele enfrentou o pecado que caiu sobre ele. Ele enfrentou todo o nível de desavença com Deus que todos nós praticamos. Ele enfrentou tudo isso. E lá na cruz, ele venceu toda e qualquer razão que pudesse existir para que nós fôssemos mortalmente tristes. Porque Jesus enfrentou essa tristeza mortal e enfrentou todos esses motivos na cruz, nós sabemos que não há nenhum motivo que possa nos levar, que possa nos fazer ceder à morte da tristeza mortal. Não há nenhum motivo, entendeu? Então, quando a tristeza profunda te alcançar, e você não vê mais escapatória, você se coloca no Getsemane, que fica lá no seu quarto. Você coloca-se no Getsemane, que fica lá no ombro do seu amigo, que fica lá no gabinete pastoral. Você se coloca no Getsemane, que fica lá com o seu irmão, numa chamada de vídeo, numa ligação. Você se coloca no Getsemane com o corpo de Cristo. E você espera. Porque o dia seguinte do Getsemane para Jesus foi o pior dia que qualquer pessoa enfrentou. Mas o dia seguinte da sua tristeza mortal vai ser um dia muito melhor do que aquele. Pela fé em Jesus, eu sei que o próximo dia é melhor e não pior. Porque Jesus enfrentou um próximo dia muito pior. Porque Jesus morreu na cruz, eu sei que eu posso enfrentar qualquer coisa. Mais do que isso, porque Jesus ressuscitou, eu sei que eu posso enfrentar qualquer coisa. Porque Ele vive, o amanhã eu enfrento. Entendeu? Tudo isso é manifestação de fé. Orar, não se isolar, perdoar e aguardar o dia seguinte. Tudo isso é maneira de você falar com Deus, eu creio no Senhor. O meu coração não sente isso, Deus. Eu estou no vale da sombra da morte, mas a Escritura me mostra que o Senhor está comigo. E porque o Senhor está comigo, eu oro. Eu corro aos meus irmãos. Eu perdoo os que não correspondem às minhas expectativas. E eu aguardo no Senhor. E eu aguardo no Senhor. Porque Ele vive. O amanhã eu enfrento. Amém, queridos? O Senhor Jesus Cristo nos console com essa palavra, que nós possamos ter confiança nisso. E eu quero dizer só mais uma coisinha. Eu disse que eu falei especialmente para os que enfrentam ou enfrentaram ou enfrentarão tristeza mortal, mas eu quero falar para todos os outros agora. Vá ao Getsemane com seus irmãos. Seja você um coadjuvante do Getsemane. O protagonista do Getsemane é Jesus. Tiago, Pedro e João são os coadjuvantes. Seja um coadjuvante do Getsemane. Abra o seu coração, os seus ouvidos, tenha tempo para os irmãos que possam lamentar. Vamos criar na Igreja de Cristo uma comunidade de amor, em que o amor seja tão óbvio, em que o amor seja tão claro, em que o amor seja até tão brega, que ninguém possa duvidar do amor de Deus quando entra aqui dentro. Entendeu? Você já vai ter ajudado muito nesse processo. Os irmãos que estão enfrentando tristeza e que ouviram essa palavra hoje, estão dispostos hoje a te perdoar se você não corresponder à expectativa. Mas vá com eles até o Getsemane. Vá com eles até o momento da confissão. Acolha. E mesmo que você não saiba o que dizer, você pode não saber. Esteja ali para mostrar que a noite que enche ele de medo
não te enche de medo, e que você está ali do lado, com o amor limitado e falho que você tem, porque o Senhor Deus de amor perfeito está com ele. Vamos criar esse compromisso, queridos, todos nós, uns com os outros? Vamos ter tempo para ouvir uns aos outros? Vamos disponibilizar os nossos corações para sentir a dor dos outros? E vamos falar também as nossas dores? E que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Isso, vamos ficar de pé, pronto. Obrigado, meus irmãos, pela dica. Vamos orar, queridos. Abaixe sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, eu clamo, ó Pai, que o Senhor traga da sua bênção, do seu consolo, aos corações que aqui estão cheios de tristeza, ó Pai. Nós não conseguimos distinguir, porque a sua palavra fala que mesmo que o sorriso esteja no rosto, o coração pode sofrer. Nós não sabemos quais são os corações sofridos hoje, mas nós sabemos que é um consolo real na sua palavra, e na fé de que o Senhor Jesus Cristo venceu toda a razão para desespero na cruz. Que essa fé, ó Deus, não pare apenas na mente, na memória de quem ouviu essas palavras hoje, mas que com força ela desça até o coração, e que haja consolo, e que haja enxugar de lágrimas. Senhor, eu clamo, ó Pai, que a tua igreja aqui, em todo o Brasil e no mundo, esteja com o coração aberto, ó Pai, para acolher os entristecidos, os enlutados, os que enfrentam profundas depressões, que em todo lugar, ó Pai, seja conhecido que o povo de Deus é um povo que não tem medo de lágrimas, é um povo que não tem medo do Getsêmani, é um povo que testemunha que o dia seguinte foi o dia de cruz, mas o nosso dia seguinte é sempre um dia de esperança. Senhor, que haja, ó Pai, cura aos que estão doentes, ó Deus, e que este Senhor, que tem enfrentado cuidados profissionais, que possam tomá-los com toda a seriedade, como nós temos insistido aqui, ó Pai, porque nós sabemos que isso também é graça do Senhor. Senhor, que ninguém vá ao Getsêmani sozinho, coloca sempre disposição, ânimo e coragem, para que busquemos e acolhamos uns aos outros, e que assim o Senhor seja glorificado pelo consolo que um oferece ao outro, hoje para todo sempre, em nome de Jesus Cristo, amém. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.